Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Há muito tempo a gente queria trazer o pastor Antônio Gilberto aqui. E hoje vocês vão ver realmente um homem segundo o coração de Deus. Então, estenda suas mãos para cá. Eu quero que você ore. Não é para que Deus encha de graça, de poder, não, porque isso ele já é a cada dia. Mas que o Senhor abençoe o seu físico, a sua esposa, essa família. Eles têm muito ainda a ensinar a esta nação, a este povo brasileiro. Então, ore por esse povo, ore por esse homem, ore por esse casal, para que o ministério dele continue cada dia e o seu físico continue firme, para ele possa viajar aí, essas turbulências aí, mas romper em fé, porque ele é um homem de Deus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu filho que veio ao teu santuário, à tua casa. Pai, boa parte do que somos, ó Pai, agradecemos a ti, mas também a esse homem que tem nos ensinado muitas coisas boas. E hoje ele vem a esta casa para ser aqui, Senhor amado, a tua boca. Deus, use, ó Pai, com unção e graça. Mas nós queremos unir as nossas vozes para rogar pela tua vida, ó Deus, pelo teu lar, pela tua esposa, Senhor amado, pelos teus filhos. Ó Deus, guarda essa vida, restaura o teu físico, restaura a tua vida, e que ele continue ainda sendo, Pai, o semeador dessa boa semente, que é a tua obra, o teu evangelho aqui na terra. E assim a tua igreja te louva, te agradece, ó Pai, por essa oportunidade de ter o teu filho, Antônio Gilberto, nesta casa. E assim nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, como nós vamos ficar sentados um bom tempo? Eu penso que continue de pé por enquanto, porque inclusive vou ler a palavra de Deus. O assunto que Deus me deu esta noite, por isso que eu pedi para a igreja ficar de pé, porque é costume nosso ler a Bíblia, o pessoal da igreja de pé, de pé. O assunto que Deus me deu para esta noite é crescendo para a maturidade espiritual. Crescendo para a maturidade. Ninguém nasce maduro na fé. A Bíblia diz que nós nascemos como nova criatura, que nós nascemos de novo, quer dizer, nasce como um bebê espiritual. E é claro que eu e você precisamos crescer. É a Bíblia que diz nascido de novo. Nasceu de novo. É claro, os irmãos estão vendo que eu não estou falando aqui de religião, nem estou desrespeitando a religião, mas religião é claro que não salva ninguém. A passagem que eu vou ler sobre o assunto de crescendo, veja, não é cresci. Quem sabe se não temos aqui homens e mulheres que no passado foram verdadeiras colunas e por alguma razão que eu não sei, já não são mais. Não, crescendo no presente. Nem estou dizendo crescerei como se fosse uma coisa futura, mas agora. E é claro que eu estou falando para nós todos, inclusive para mim, que sou obreiro. Os dois versículos que eu vou ler é Efésios 4, versículos 14 e 15. Efésios 4. Inclusive, por falar em tradução da Bíblia, eu estou vendo aqui de cima da plataforma que no auditório há um bom grupo de jovens, rapazes e moças. E por que eu estou destacando? Porque esse trabalho de tradução é um apelo maior para a juventude. Os irmãos idosos não se ofendam. Deus usa idosos também, e como usa. Mas um tradutor de Bíblia é no mínimo 18 anos de preparo. Imagina uma pessoa com 60 anos, some 60 com 18, quanto é que dá? Que tempo a pessoa terá para trabalhar? Agora é claro que eu não estou aqui reduzindo. Então, os jovens que estão aqui me ouvindo devem pensar nisso, e se quiserem orientação, alguma coisa,
entre em contato conosco. Efésios 4, versículos 14 e 15. E por que eu estou destacando esse fato de tradução? Será que é exibição minha? Deus me guarde. É uma notícia que deve ser motivo para você orar. Está diminuindo o número de tradutores. Eu não queria dar essa notícia, porque é negativa. Mas eu não quero deixar má impressão a meu respeito. Está diminuindo. Os tradutores idosos estão falecendo, é claro, ou se jubilando, e não entram novos tradutores. Os jovens de hoje só querem realmente pensar mais em namorar e casar. No Brasil é um país cheio de oportunidade. Mas aí está o desafio. A palavra de Deus não foi escrita em português. Essa Bíblia que você tem não foi escrita em português. Nem aqui, nem em Portugal, não sei aonde. Foi em outros idiomas. Como é que ela chegou aqui em português? Alguém pagou o preço. De modo que é uma bênção. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda. Mas como é que o evangelho chega lá se não tem a Bíblia na língua deles? Efésios 4, versículos 14 e 15, sobre o nosso assunto, crescendo para a maturidade espiritual. 4, 14 e 15, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Veja, não é cresci. E veja que não é futuro. Vou crescer, crescerei. Cresçamos, quer dizer, agora. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. A outra passagem que eu queria ler junto a esta é 1 a Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. São textos muito amados, eu creio que você conhece essa riqueza que são essas duas referências. Efésios 4 é o capítulo todo, eu li apenas 2 versículos. 1 Pedro 2 e versículo 2, que diz assim, é claro que eu vou me referir à parte final do versículo, mas vou ler o versículo todo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não é qualquer leite. Racional, o termo aqui tem um sentido de coisa lógica. Muita gente zomba da igreja evangélica dizendo que é um grupo de malucos que não tem sentido e que falam tolices. Não, não. A nossa fé, a nossa filosofia de vida e tudo é baseado na lógica divina. Racional, ligado a raciocínio, razão. Leite racional, graças a Deus por isso, é equilibrado, tem equilíbrio. Não falsificado. E agora chegou a parte que eu estou precisando, para que por ele vades crescendo. Veja, não é cresci, não é crescerei, agora. Então, meu irmão, minha irmã, pode poder sentar. Você que está me ouvindo, não importa se você é um cantor, cantora, compositor, varredor do templo, dirigente da igreja, obreiro, presbítero, diácono, missionário, eu não sei qual é o seu vínculo com a obra de Deus, não importa, mas quem sabe se você não é apenas um membro normal, um laico, um membro da igreja, não importa, porque às vezes nós somos, entre aspas, tentados a pensar, bom, novo convertido, um laico da igreja, não. A Bíblia se refere a todos, inclusive nós obreiros, para que por ele vades crescendo. Ou seja, a salvação em Cristo não é só esse tanto que você tem. Eu sei que aqui no auditório, quem sabe 90%, 99% ou 100% são pessoas salvas. E certamente você está batendo no peito e dizendo, graças a Deus que Jesus me salvou, perdoou meus pecados,
transformou minha vida. Jesus me batizou com o Espírito Santo, Jesus já me curou muitas vezes, Jesus me libertou. Meu irmão, graças a Deus que eu levo uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a carne, que nós na linguagem costumeira chamamos de o eu. Meu irmão, a salvação não é só isso não. A salvação é muito mais do que esse tanto que você tem. Ora, se a salvação, se esse tanto que eu já tenho é algo que, se eu pudesse, pularia na rua em toda parte de gozo e alegria, eu suponho que você seja um crente que dia e noite louva a Deus pelo que já tem, vitória, libertação, ajuda, conversão e tudo. A salvação tem mais. Olha aqui uma prova. Vá crescendo. E lá em Hebreus capítulo 6 fala das bênçãos que acompanham a salvação. Irmão Gilberto, é esse o meu anseio? Como é que eu recebo mais? Buscando. Muita gente está satisfeita e é difícil uma pessoa que matou a sede beber água, não tem paladar nenhum. Mas nesse sentido, irmãos, a salvação não tem fim. Agora imagine quando chegarmos na glória, como não será? Então será muito mais maravilhoso. Então voltemos a Efésios 4, em versículos 14 e 15, para um breve comentário. E eu vou ver se na segunda meia hora o tempo daria para eu falar sobre receita bíblica para um crescimento espiritual. Receita bíblica, receita bíblica para um crescimento espiritual ideal, um crescimento homogêneo. Homogêneo quer dizer igual. Porque se esse crescimento for desequilibrado, meu Deus, é um problema muito sério. Você já viu, por exemplo, é claro, você não vai observar isso, mas você já viu, por exemplo, na rua, na fazenda, no campo, de repente você se depara com uma pessoa, rapaz, moço ou idoso, digamos, com o nariz grande demais. Já notou que todo mundo tem vontade de olhar por que é que foi aquilo? Pense nisso espiritualmente. Um crente que a vida dele é bater o nariz em tudo. Meter o nariz onde não deve, espiritualmente falando. Já pensou se você encontra uma mulher, uma moça, uma senhora, um homem com a testa, isso aqui, grande demais? Pode acontecer, é claro. Pense nisso espiritualmente. E de modo que numa hora dessa, quem puder, pode estudar o livro de Levítico, capítulo 21. Lhe peço que não faça isso agora, aonde a Bíblia trata disso, é claro, no sentido figurado, com as lições para hoje. Não, irmãos, eu estou falando de crescimento espiritual homogêneo, simétrico, igual. Você já viu quando você se depara com uma pessoa que é simétrica? Eu não sou, por exemplo, você já viu pelas minhas feições que eu não sou simétrico, mas deixa para lá. Mas uma pessoa simétrica, é lindo a gente admirar a estética. A estética. Pense nisso espiritualmente. Ou seja, será que quando Deus me contempla, Deus se alegra? Bom, voltando a Efésios 4:15, vejamos o versículo, principalmente o 15. O 15 que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor. Amados irmãos, a verdade de Deus, a verdade bíblica é dura. Não venha me dizer que não é. A verdade bíblica é dura. Deus não usa de arrodeios. Já notou? No Antigo e Novo Testamento. Imagine se essa verdade não for dita com amor. Quem é que suporta? Então eu e você devemos ter cuidado para falar da verdade de Deus. A Bíblia diz aqui, verdade em amor. Agora pense em amor sozinho, sem verdade, vale a pena? E tem crente por aí metido com isso, cheio de amor, e que dê a verdade para nortear o amor. E isso vai dar numa enrascada. A verdade bíblica deve ser dita com toda franqueza, mas com amor. O auditório aqui certamente recorda do capítulo 3 do Evangelho segundo São João, onde diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
No mesmo capítulo diz: aquele que nele crê não é condenado, mas o que não crê já está. Veja, a verdade dita com amor. Primeiro o amor. Deus amou o mundo. Mas no mesmo capítulo, diz adiante: aquele que nele crê não é condenado. Para que linguagem mais clara do que essa? Mas eu não vou dizer isso no microfone que ofende. Nada não ofende, porque Deus está no meio. A verdade bíblica diz aqui: seguindo a verdade em amor. A igreja aqui se recorda do Evangelho segundo São João, onde diz: a lei foi dada por Moisés. E quem é que não sabe disso aqui? E você sabe o que é lei? No Brasil, infelizmente, eu não estou depondo contra o Brasil. Aqui deve ter muitos irmãos que são advogados, estudando de direito. Eu não quero tocar no assunto, mas você já viu como é que a lei no Brasil está em crise. Eu nem quero tocar nesse assunto, nem é lugar para isso. Não, eu estou falando da lei mosaica. A lei foi dada por Moisés. Mas em seguida diz: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Imagine se a Bíblia dissesse verdade e graça. Veja como a palavra de Deus é divinamente inspirada. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Voltando ao versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Veja, não é cresci. Alguém aqui se recorda de ter lido em algum artigo, ou em discipulado, enfim, não sei, de irmãos e irmãs novos convertidos, que durante aqueles primeiros 5 meses, 6 meses e 1 ano, era uma tocha de fogo sagrado, enfim. E, por alguma razão, que ninguém vai tocar aqui no assunto, o fogo foi apagando, foi diminuindo, e acabou o fervor. Não, espiritualmente isso não deve jamais acontecer. Porque diz aqui o texto, o versículo 15: cresçamos em tudo. É uma coisa presente que deve continuar. Naquele, veja, há um modelo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Então você está vendo que se trata aqui de um corpo espiritual, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Cresçamos em tudo. Então Deus quer um crescimento homogêneo. A igreja que se recorda do livro do Apocalipse, capítulo 11, não precisa abrir, fica atento ao microfone. É claro que eu vou usar de paródia, mas lá no capítulo 11, Deus disse: João o evangelho, João mede 3 coisas, João. Mede primeiro o templo. O irmão já pensou se Deus medisse o nosso templo? Será que ele encontraria o templo que eu frequento nas medidas que ele quer, espiritualmente falando? Veja, eu estou falando com respeito, mas com autoridade divina. Templo em que sentido? O ambiente do templo, as atividades do templo. João mede o templo, mede com o cano. A palavra ali inclui a palavra cano, então ninguém pode escapar, porque cano é uma medida infalível, não é apenas uma fita métrica. João mede, usa o cano, mede primeiro o templo. Então nesta noite Deus está nos dizendo, a partir de nós que somos pastores: será que se Deus mediu o meu templo, o templo que eu dirijo, o templo no sentido, não é o prédio, o ambiente, o que é que se faz ali, de trabalho e tudo, Deus encontrará nas medidas que Ele quer. Mas no mesmo texto de João, mede também o altar. É claro que ali é uma metáfora, querendo dizer, mede os que servem no altar. Esta noite aqui, sem dúvida, deve haver dezenas de homens e mulheres que têm vínculos com o santo ministério. E você já viu que o ministério está em crise, por toda parte. É claro que isso está previsto nas profecias. É hora da igreja redobrar o cuidado e o ensino no preparo de obreiros, tanto obreiros novatos como obreiros veteranos. Por quê? Deus disse: João, mede o altar. Ao pé da letra é: mede os que servem no altar.
Mas em seguida Deus disse: João, mede os que adoram no templo. E agora você escapa. Vamos supor que você diga: bom, igreja eu não sou, templo, obreiro eu também não sou. Mas em seguida Deus disse: mede os que adoram no altar. Ou seja, todos, enfim. É claro que é no sentido espiritual. Então, diz o versículo 15: cresçamos. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio que você está muito alegre com Jesus. Muito alegre com Jesus. Mas Deus tem mais para a sua vida espiritual. Deus tem muito mais. Imagine, nós estamos agora no mês de junho. Daqui a pouco vem julho. Quando você menos espera, vem dezembro. Já pensou se no dia 31 de dezembro, você, movido pelo Espírito Santo, num culto de vigília, como o pastor Salmo acabou de mencionar, num culto de vigília, meu Deus, eu acabo de chegar à conclusão que estou pior hoje do que no dia 1º de janeiro. Já pensou? Isso vai ser o fim? 31 de dezembro, eu chego à conclusão, diante de Deus, que estou vivendo uma vida cristã pior do que no dia 1º de janeiro, quando deve ser diferente. Ou seja, lá em 2 Coríntios 3 diz: nós somos, veja, não é nós éramos, lá é presente, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor Espírito. Somos transformados, é essa a vida. Naquele capítulo, o escritor, o apóstolo Paulo diz: se o ministério da lei, ele foi manifesto em glória no Sinai, a igreja se recorda que o Monte Sinai ficou repleto de fogo divino, de modo que era trovões e relâmpagos, não no sentido material, Deus desceu ao monte, lá na promulgação da lei. O apóstolo Paulo diz: será de muito maior glória o ministério do Espírito. Se o ministério da lei, a lei foi promulgada num ambiente de poder, de trovões, de relâmpago e da parte de Deus, a Bíblia diz que até o monte tremia todo. Até Moisés disse: Senhor, como suportar? Lá em Coríntios diz: de muito maior glória será o ministério do Espírito Santo, que é o de hoje. Então o plano de Deus é esse, é de mais e mais e mais. Agora é claro que Deus não nos concede toda a fé que nós precisamos de uma vez. Lá em Romanos diz: de fé em fé o justo viverá da fé. Por que Deus não dá a fé toda? Lá diz de fé em fé, quer dizer aos poucos. É porque Deus seja limitado? Não, limitado é você e eu. Limitado é você e eu. Então Deus é tão bom e sábio que de fé em fé. Lá no Salmo 84 de valor em valor e de força em força. Veja o poder de Deus, Ele dá aos poucos. É porque Deus é limitado? É você e eu que somos limitados ou não temos espaço para o poder? De glória em glória. Então diz aqui o versículo 15: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a Cristo. Amados irmãos e irmãs, esta primeira passagem que eu li, eu creio que você está com a Bíblia aberta, ou o versículo na mente, em Efésios 4, 14 e 15, foi inicialmente dirigido à igreja de Éfeso. Éfeso, sim, Éfeso. Éfeso era uma metrópole. Éfeso não era uma cidadezinha qualquer, era uma metrópole. Era a maior metrópole da Ásia, chamada proconsular. O Império Romano, naquele tempo, as maiores cidades eram Roma, que era a capital, e de acordo com Suetônio, ela devia ter uma média de 1.500.000. Mas a cidade de Antioquia vinha em segundo lugar, e depois vinha Éfeso. Imagine que metrópole não era Éfeso. E outra coisa, Éfeso era a capital da Ásia proconsular. Lá Deus levantou uma igreja pentecostal, uma igreja do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. Irmãos queridos, Éfeso se tornou uma igreja modelo. Pode ler a Epístola aos Efésios, você não encontra uma censura contra a igreja. Leia Gálatas para você ver. Você já leu a Epístola aos Gálatas?
muita censura. Coitada, a igreja da Galácia sofreu devido a desvios doutrinários. Você conhece a Epístola aos Gálatas? Coitado do apóstolo Paulo, quase que morre de dor no coração. Se eu estava doente quando eu levei o evangelho, e é esse o pago que vocês me dão. Ele desabafou. Paulo estava doente. A palavra fraqueza, como está na tradução de Almeida, literalmente no original é doente. E naquele tempo não era como hoje, que você encontra farmácia e médico e tudo à vontade. Então não foi fácil. Corinto, leia a Epístola aos Coríntios, principalmente a primeira. Era divisão na igreja, era grupos, enfim, queriam depor o pastor e colocar fulano e beltrano. Mas Éfeso, procure em Éfeso, não existe censura nenhuma, era uma igreja modelo. E por que que Deus diz aqui? Vocês devem crescer. Será que não era Deus alertando que eles estavam quase que parados espiritualmente? E os irmãos se lembram que nesta mesma epístola, no capítulo 5, a Bíblia diz que eles deviam se encher do Espírito. O capítulo 5, e versículo 18, bem pertinho aí, diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. O original aqui tem a palavra dissolução. Mas enchei-vos. Mas eles não eram cheios do Espírito. Alguém se lembra lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 19? O que é que aconteceu em Éfeso? Que aqui a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho que acontece, mas enchei-vos do Espírito. Era alerta divino. A igreja aqui se recorda do livro de Apocalipse, no capítulo 2, aonde a Bíblia menciona 7 igrejas que estavam em decadência. E qual foi a primeira? Pode ver que é Éfeso. Pode notar depois que Éfeso foi a primeira. Deus é amoroso. Deus não quer que ninguém se perca, ao contrário. Deus quer que cada crente seja uma bênção. Mas acontece que a ação divina em você e em mim não é compulsória. A igreja está me entendendo? A ação do Espírito Santo na minha vida e na tua não é compulsória, é volitiva. Você faz se quiser. Então tomemos cuidado com isso. Ou seja, Deus age sobre nós, não é de maneira compulsória, obrigatória. Deus apela, Deus fala, mas se ninguém escuta, Deus deixa para lá. Porque Deus é amoroso e deixa a pessoa, Ele não destrói jamais. Então lembremos de que no capítulo, o versículo que acabamos de ler em Efésios, capítulo 5, o capítulo 4, versículo 14 e 15, são tremendamente profundos. Como eu estava dizendo, Éfeso começou a decair. Quando você lê a Epístola aos Efésios, a Éfeso lá em Apocalipse, nota a voz divina com amor, falando para aquela igreja retornar. E a igreja que se lembra que lá em Éfeso, na cidade, eu não sei quantos aqui já visitaram Éfeso, as ruínas, a gente fica pasmo de tanto esplendor. Hoje, quando você puder e for ao Oriente Médio, visita as ruínas de Éfeso, vale a pena. A gente fica perplexo diante da riqueza na época, é mármore só para todo, enfim, um negócio muito bem construído. Hoje só tem ruínas. E a que ponto eu quero chegar? Havia naquela cidade um culto infeliz, uma religião infeliz. Era o culto a Diana, era uma deusa naquela região do mundo, e a sede era em Éfeso. E os irmãos já leram uma história de Diana. Eles prestavam culto, e na hora do culto, qual era o culto deles? Cada homem escolheu uma mulher e uma mulher com ele praticarem sexo ao vivo. Veja, não era o inferno puro. E outra coisa, não tinha que ser minha esposa, não. Era a mulher que tivesse ali, porque era culto, não era pecado para eles nenhum. Veja, não era o inferno vivo. Não era Sodoma pura, era esse o culto de Diana. Quando a gente lê lá no livro de Atos, a Bíblia não descreve isso, porque é claro, a Bíblia não vai chegar a esse ponto, mas leia a história.
Leia a história de Suetônio, onde ele conta esse fato. Na hora do culto, o sacerdote iniciava o culto e os cânticos, e ali mesmo, cada mulher ou homem escolhia o seu pai, e ali mesmo praticavam sexo. Deus nos guarda, era o inferno vivo. E eu pergunto hoje, o Brasil e o mundo não chegou a esse ponto? Como é que está nas escolas e por toda parte? Que o Senhor tenha misericórdia, porque são sinais da volta de Cristo. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu li na Epístola aos Efésios, uma igreja que foi modelo. Ou seja, Deus ali está dizendo que eu e você, que estamos agora no século 21, precisamos ficar atentos para manter o crescimento espiritual, como diz o versículo 15. Cresçamos em tudo. Naquele, quer dizer, Cristo é o modelo. Irmãos queridos, Deus, o Pai Celestial, Deus, o nosso Deus, é uma triunidade. Evite dizer a palavra trindade. Teologicamente não é correto. O correto é triunidade. Deus, o nosso Deus, é um Deus triuno. E o Pai eterno, ele nunca se materializou. Ele nunca se encarnou. Mas Deus, o Filho, sim. O Senhor Jesus Cristo se fez homem. Deus, o Espírito Santo, também nunca se encarnou, ele se manifestou uma vez em forma corpórea. O que é que eu quero dizer com isso? É isso que está aqui no versículo 15. Cresçamos naquele que é a cabeça, quem? Cristo. Porque a Bíblia não diz Deus o Pai? Porque ela não diz Deus o Espírito Santo? Porque Jesus tomou forma de homem igual você, menos no pecado. E lá está o modelo, o modelo. Cresçamos em tudo naquele. Irmão Gilberto, eu quero crescer, eu quero ser uma moça, uma mulher, um rapaz, um homem, um obreiro assim. Mas como? Cristo é o modelo. É só estudar. O Antigo Testamento, mas o Antigo sim, ele está no Antigo Testamento, ele é o centro da Bíblia. Mas no Novo Testamento ele aparece com todo esplendor. Então, temos mais 15 minutos. Deixe-me partir para o meu segundo ponto, que é receita bíblica para um crescimento homogêneo, um crescimento equilibrado, um crescimento simétrico no sentido bíblico. Quem sabe isso é a nossa pergunta esta noite. Irmão Gilberto, eu com fé em Deus e com a graça de Deus eu quero crescer mais. Vamos para o Salmo 88. É um passeio rápido pela Bíblia. É claro que um estudo como esse seria coisa talvez para 3 noites, do jeito que a palavra de Deus é inesgotável. E eu estou correndo, mas se você me suportar, eu devo tomar uns 15 minutos só. E se você tiver Bíblia, tudo bem. Caso não tenha, fique atento ao microfone. Salmo 88 e versículo 9. São muitos os versículos, mas este é um dos grandes versículos que tratam do assunto. E vamos ver qual é esse requisito para o crescimento. 88, versículo 9, que diz assim: a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Literalmente é todos os dias. Tradução não é fácil da Bíblia, porque varia. Depende dos objetivos da comissão, depende, enfim. Mas eu me responsabilizo diante de Deus do que eu estou dizendo. O sentido literal é todos os dias. Eu tenho clamado a ti todos os dias. O versículo 9. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Tenho clamado a ti todos os dias, clamor, todos os dias. Então qual é essa receita? Oração. E o Novo Testamento diz o quê? Orai sem cessar. Significa que independente do meu relacionamento com Deus, pela oração, há um diabo que 24 horas por dia trama contra o crente. E o pior de tudo, o diabo nunca diz que é ele. Pode ver que a Bíblia contém
milhares, não estou exagerando, a Bíblia contém milhares de vezes a expressão de Deus dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Você é leitor da Bíblia, sabe disso. Às vezes é assim diz o Senhor. Outras vezes é disse o Senhor. Mas aonde é que tem escrito disse Satanás? Em lugar nenhum. Dá a impressão que ele nem existe ou que ele desistiu. Que nada, irmão, ele trama. Mas saiba que Jesus o derrotou no Calvário. Quando ele disse tudo está consumado, ele está incluído naquilo ali. Ou seja, ele foi vencido para sempre pelo poder do sangue. E hoje é escravo do diabo quem quer. Porque Jesus é o nosso Salvador e também o nosso defensor e o nosso libertador. Glória seja ao seu santo nome. Orar, orar, orar. É claro, irmão, que eu estou falando aqui de oração, principalmente no sentido individual. Tem gente que em grupo ora que é uma bênção, mas em casa não ora nada. Tem gente que em grupo, 3, 4, 5, o pastor Salma acabou de falar do culto de vigília, um grupo orando, maravilhoso. A oração coletiva, tudo bem. Mas aqui, pode ver que se trata da oração individual. Aquilo que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. É claro que ali não significa um modelo de uma maneira que não pode mudar, mas é a oração individual minha. Meu irmão, e quando a gente ora individualmente, são muitas as formas de orar. Graças a Deus por isso. Ninguém pode dizer que há limitação. Mas então, uma receita para o crescimento espiritual. Número 1, orar. Porque orar é comunicação com Deus nessa dimensão vertical. Vertical. A oração não é criação do ser humano. A oração é uma criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há outra referência que nós estamos deixando. Mas eu acho que não dá para deixar de ler Filipenses 4 e versículo 6. Se você tiver com a Bíblia ou atenta ao microfone, não se esqueça de Filipenses 4 e versículo meia dúzia. Aleluia, aleluia, aleluia. Filipenses 4, meia dúzia. Orar, orar, orar. Eu ouvi falar aqui sobre oração. O pastor Salmo mencionando, graças a Deus. Mas é o privilégio de todo crente. Versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas. O auditório entende esta frase? É Deus dizendo que quando eu estiver orando, minha oração deve ser definida o máximo que eu puder. Sim, mas Deus não sabe de tudo. Deus sabe, mas quem é que precisa, não é você? Então, mas Deus não sabe tudo. Não se baseie nisso, que é fracasso na certa. Aqui está a verdade. Devemos ser definidos na oração, porque nós somos filhos, somos nós que precisamos. Veja também em 1 Timóteo 2, sobre a oração. 1 Timóteo 2, e versículo 1. 1 Timóteo, 2 ou 3 ou 4 segundos, que dá para a gente ver movimento de Bíblia. Inclusive crianças que estão me ouvindo e têm Bíblias, eu espero, e que sabem ler, é claro. 2 e 1 diz: admoesta depois antes de tudo que se façam deprecações. Literalmente isso significa clamor redobrado, clamor. Alguém aqui no auditório já orou nesse sentido? Uma situação tão difícil que a pessoa está enfrentando, doença, problemas, emprego, não sei, é coisa difícil, e pode chegar a esse ponto de deprecação, é clamor, é bíblico, às vezes Deus permite isso justamente para nos purificar e nos ensinar. Deprecações, orações, veja se na sua Bíblia está no plural.
E muita gente pensa que esse plural significa o plural da língua portuguesa. Como eu digo, porta, portas. Não, irmão. Orações aqui, no original, é formas de orar. Graças a Deus por isso. A oração tem infinitas formas de orar. E tem crente que, devido ser novo convertido, a vida dele é só pedir, 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 pedir. É igual um passarinho novinho com um biquinho aberto, pedindo, pedindo, e o pássaro, a mãe ou a pai colocando comida. Pedir, pedir. Não, irmão, petição é apenas uma forma de orar. Quando você ora, você apenas pede? Não é errado, ao contrário. Mas orações aqui é também orar no sentido de agradecer, 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 agradecer. Tudo que nós temos foi recebido. A vida que você tem. Eu estou vendo aqui no auditório que temos um número elevado de mulheres, parabéns. Eu, devido ser inscrito na ONU, desde o tempo dos trabalhos da NASA, pago um preço alto que o governo americano, depois que mudou, inclusive, dos governos, tirou a minha cota, então eu tenho que pagar os dólares mesmo. Continua nascendo mais meninos do que meninas. Mas uma notícia que, se os homens quiserem, tapa os ouvidos para não ouvir. Morre mais homem do que mulheres. Nasce mais, continua nascendo mais meninos do que meninas. E por que é que existe mais mulheres do que homens? Não vou dizer infelizmente para não ofender aqui as mulheres, mas morre mais homens do que mulheres e o desequilíbrio continua. Continua. De sorte que diz o versículo, orações é formas de orar. Graças a Deus por essa riqueza, mas às vezes a minha oração pode ser intercessão. Eu esqueço de mim e vou orar pelos outros, pela pátria, não sei. Mas às vezes é uma oração ocasional. O momento ocorreu, enfim, graças a Deus por isso. Ninguém poderá dizer, eu fiquei parado sem orar porque não encontrei assunto. Conversa. Olha aqui a palavra orações, no plural. Querem dizer, é um universo. Irmão Gilberto, e quem é que nos guia na oração? O Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus. Intercessões, ações de graças por todos os homens. Qual um segundo requisito, um segundo elemento para um crescimento cristão uniforme, simétrico? Vamos tomar Atos 17:11. Nosso tempo está praticamente esgotado, vou já encerrar. Então, oração, oração, graças a Deus por essa maravilha. Você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar de joelho, você pode orar andando, depende. Agora, se uma pessoa pode se ajoelhar e ora deitado, francamente, é preciso a pessoa ter bom senso. Mas Deus ouve, porque Deus atenta primeiro, não é para a posição do corpo, é para a atitude do coração. De que adianta um crente estar ajoelhado com o coração cheio de orgulho? Não adianta nada. De modo que é claro que nosso corpo também indica a atitude do coração. Aquele versículo que eu li no Salmo, ele diz, com minhas mãos levantadas. E as mãos levantadas ensinam muita coisa na oração. A atitude do corpo expressa a atitude que há no coração. Atos 17 e versículo 11. Um outro requisito, um outro elemento valiosíssimo num crescimento espiritual uniforme. Não é um crescimento desequilibrado, uniforme. 17, versículo 11, que diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia, todos os dias, nas Escrituras. Ler a Bíblia todo dia, ler a palavra de Deus todo dia, meditar na palavra de Deus todo dia. Às vezes não dá para você ler, mas você está com ela entesourada no coração e pode recitar. Mas a palavra de Deus é viva, e além de ser viva, ela comunica vida. A palavra de Deus é santa, e ela comunica santificação. A palavra de Deus tem autoridade, e ela comunica autoridade.
A palavra de Deus é o próprio Deus, num certo sentido. É tanto que Jesus é chamado a palavra. Lá em João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A grande diferença é que Cristo é a palavra viva, e a Bíblia é a palavra escrita. É essa santa palavra que nos dá autoridade, é essa santa palavra que comunica sabedoria, enfim. Vou concluir nesse segundo elemento. O terceiro que eu queria mencionar é santidade. O quarto que eu ia mencionar, elemento, é alimentação diária. Quando você está com fome, você não pode dizer, fulano, come por mim, duvido. Quando você está com fome, você diz, fulano, vem cá, come em meu lugar. É você que tem que comer. E como é que espiritualmente tem crente que faz isso? Não vamos tocar nesse ponto. Os irmãos estão rindo, mas é verdade. Quando eu estou com fome e com sede, eu não posso dizer, fulano, bebe água aqui em meu lugar. É claro que isso não tem cabimento. Sou eu mesmo que preciso, né? Espiritualmente é a mesma coisa. Então, nesse segundo elemento tão importante para crescimento espiritual, ou seja, crescer em estatura diante de Deus, gostaria de concluir, antes de convidar o pastor Salmo para reassumir o microfone, Jeremias, capítulo 15, e versículo 16. Mas, meu irmão, a Bíblia tem receita para o crescimento espiritual, não se esqueça, é equilibrado, homogêneo, simétrico, por igual. Por igual. Jeremias 15, versículo 16. Se os irmãos tiveram paciência até agora, aguentarão mais um minuto. E achando-se as tuas palavras, veja, tem que procurar. Só se pode achar uma coisa, só se pode encontrar uma coisa que está praticamente perdida. Eu, para achar uma coisa, eu tenho que procurar. Achando-se as tuas palavras, logo, imediatamente, as comi. No original tem o pronome eu as comi. E achando-se as tuas palavras, logo as comi. Então veja aqui como a palavra de Deus é tida como uma coisa literal. Logo as comi. Aqui não diz, eu cheirei. Você já viu que quando a gente está com fome e se aproxima de um restaurante, ou se aproxima da cozinha, você sente de longe o sabor, aquilo enche o estômago, duvido. A pessoa tem que comer. Tem gente que admira a palavra de Deus, exalta a palavra de Deus, mas não come. Você e eu temos comido no sentido espiritual. O que é comer? É a pessoa se apropriar. E se você entende medicina, você já viu que tudo que cai no estômago, se a pessoa tiver saúde, começa um processo maravilhoso de distribuir recursos e nutrientes para o corpo todo. Todo. A Bíblia faz isso no sentido espiritual. Glória a Deus. Achando-se as tuas palavras, logo, meu irmão, minha irmã, faça isso. Deixe tudo para depois, logo as comi. Não é apenas cheirar. Eu admiro a palavra de Deus, enfim, as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria. Não vai misturar gozo e alegria. Gozo é um estado. Alegria não, alegria é um ato. De modo que às vezes a alegria acaba. Imagine se de repente você chega na empresa onde você trabalha e logo na entrada tem uma mensagem dizendo, olha, compareça ao escritório do DRH, Recursos Humanos. Você vai lá, normalmente, e quando chega lá, o rapaz que atende do balcão diz, olha, o secretário da empresa quer uma palavrinha com a senhora, ou o senhor. Ele vai lá e diz, olha, lamentamos informar que a senhora foi demitida, o senhor perdeu o emprego. Mas fique tranquilo, com que cara você fica? Desculpe eu usar o termo cara. Muda tudo.
Mas se você for uma pessoa salva, a alegria acaba, mas o gozo ninguém tira do coração, porque o gozo tem a ver com o gozo é um estado da alma. Que Deus nos guarde. De repente falece um ente querido. Como é que a gente fica? Espero que não tenha acontecido com ninguém aqui. É doloroso. E a alegria praticamente acabou. Mas o gozo em relação a Deus permanece de pé. Diz aqui que a palavra de Deus, ela comunica gozo e alegria. O gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.